Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora e hoje eu tô aqui junto com o Will para nós falarmos de um assunto que eu tenho certeza que vocês vão amar ouvir sobre isso. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, comenta, faz tudo o que você pode fazer e clica, manda para um amigo, já curte, deixa tudo certo pra gente começar com tudo hoje. O nosso tema é sexualidade no contexto. Para começar, eu preciso dizer que se ela é no contexto, existe também sexualidade fora de contexto. Totalmente. E sabe, Will, nas últimas semanas, não faz muito tempo, nós estivemos com um casal de amigos e ela é uma mulher cristã, já há muitos anos, já tem quase seus 60 anos, 6 filhos, uma família... Uau, que desafio. Vamos? Não, 6 não. 4. 4. Fechou. É isso. Por enquanto 2, né? Vamos ver o que o senhor faz aí pra frente. E ela é uma pessoa que pensa muito sobre muitos assuntos e treina pessoas em desenvolvimento pessoal e cristão também. E ela falou uma frase no meio do almoço que me chamou muita atenção. Ela disse assim: Débora, as igrejas estão se negando a falar sobre sexualidade e por isso nós somos educados por uma cultura da sociedade. É isso mesmo. E aquilo inicialmente caiu um pouco estranho para mim e eu fiquei ouvindo sobre isso. Mas depois ela continuou dizendo que da década de 60, 70, 80 em diante, até os anos 90, se falava assim sobre sexualidade dentro da igreja. Se falava, não pode, não faça. Assim não. Quase uma cartilha, uma lista de coisas para que as pessoas entendessem, em outras palavras, que a sexualidade não era algo bom e não era algo feito para o ser humano usufruir. Então as pessoas dentro das igrejas criaram uma forma única de pensar sobre isso que tem sim uma conotação negativa. A conotação do não faça, não seja, não viva. Porém, ali na década de 90, mais ou menos, ela me contou essa história através de um livro de um estudioso que desenvolveu um livro dentro de igrejas falando sobre isso. Mais ou menos na década de 90, isso teve um stop, né? Se parou de falar isso porque os resultados não estavam sendo positivos. Tem gente que fala assim, não fale sobre isso que você vai estimular as pessoas. Não, na verdade as pessoas já estão vivendo as suas vidas. Ninguém precisa dos seus comentários para ser estimulado. Exato. Então, a verdade é essa, as pessoas já estavam vivendo isso, mas se parou de falar qualquer coisa sobre esse assunto, sobre sexualidade. E o assunto, então, segue sendo falado e muito mais falado pela sociedade. A sociedade tomou uma grande posição, um grande posicionamento nesse assunto e os cristãos deixaram isso para uma opinião social. E com base nisso, os nossos filhos, quem sabe alguns de nós, os nossos netos teriam as suas mentes formatadas por um padrão totalmente social. O que a sociedade diz que é. E a gente sabe que, principalmente nesse assunto, nem sempre o que a sociedade diz é o que a Bíblia diz. Exato. E a primeira coisa que eu quero dizer hoje, e que é algo que a Bíblia nos mostra, é que sexualidade não é sobre sexo. Exatamente. Sexualidade não é só sobre sexo, como não foi criada por Satanás. Uau. Sexualidade foi criada por Deus, para nós, para que nós possamos também honrar Ele com a nossa sexualidade. E não tem a ver, como você falou, apenas com sexo. É isso mesmo. E em um determinado momento, a Bíblia exalta a questão da sexualidade. E isso é duro, inclusive, para muitos cristãos aceitarem. Né? Que existe um livro da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, que foi destinado para falar a respeito da sexualidade humana. E ele não fala só sobre sexo, mas ele fala sobre sexualidade humana do ponto de vista cristão. Isso envolve também sexo, mas envolvem outras coisas que estão ao redor disso e que fazem com que nós, seres humanos, possamos nos sentir completos, na verdade. Exatamente. A verdade é que nós temos um vocabulário no português e em outras línguas, não contempla como o vocabulário bíblico, né? No hebraico, no aramaico. E é interessantíssimo, porque esse livro Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, parece, e por muito tempo foi um livro proibido para menores de idade. Na verdade, você sabe que esse livro, de fato, na cultura judaica, é proibido para menores de idade. Não sabia Não disso. é um livro próprio para isso, mas a verdade é que ali nós encontramos pelo menos 3 palavras para se falar de amor. Nós usamos amor no português para
falar tudo. Eu amo você, mas também eu amo batata frita. Exato, eu amei essa roupa. Eu amei essa roupa. E para nós, a gente vai dando conteúdo ou significado para a palavra de acordo com o contexto que nós estamos falando dela. Mas a verdade é que nesse livro nós encontramos pelo menos 3 palavras para falar a respeito de amor. E a primeira delas é raiar. Sabe que raiar não é o mesmo tipo de amor, por exemplo, de um casal apaixonado. Raiar é muito mais um amor, um sentimento de amizade, de companheirismo, e isso nós temos com muitas pessoas. Então, quando o Cântico dos Cânticos usa essa palavra, na verdade, as 3 palavras juntas é como uma grande fogueira. Uau. Que o ser humano precisa acender dentro de si. Eu amo essa ideia a respeito do amor verdadeiro. E a primeira, para acender essa fogueira, a primeira dessas chamas, por assim dizer, é raiar. É a amizade, é o compromisso, é o comprometimento. Então, com isso, a gente pode dizer, sim, que uma dessas chamas de amor pode ser acesa por pessoas que não estão em busca do seu parceiro perfeito, do seu marido, da sua esposa, mas é um tipo de amor onde existe uma pureza. Exatamente, esse é o problema do ser humano, nosso, por assim dizer, né? Que para nós ou é uma coisa ou é outra. Perfeito. E nós nunca de fato estamos procurando sermos completos. A verdade é que sempre estamos procurando sermos completos por nós mesmos. Sempre estamos procurando em alguém para sermos completos. Então essa primeira chama é importantíssima quando se procura um amor. Alguém que procura, na verdade, também um companheiro, uma companheira, uma amizade. Só que o Cântico dos Cânticos também continua e ele cita outros tipos de versículos e capítulos um pouco diferentes. E quando ele fala a respeito de paixão, aquilo que nós conhecemos como paixão, sabe? Essa coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás. Uma linda mulher que está na minha frente. No momento em que eu me apaixonei por você. E a única coisa que a gente consegue pensar quando a gente está apaixonado por alguém é naquela pessoa. Nós pensamos 24 horas por dia nela. É uma coisa meio doentia. É meio doentio. Nós comemos pensando na pessoa. Às vezes nós perdemos fome, perdemos apetite pensando na pessoa, perdemos o sono pensando na pessoa, nós acordamos pensando na pessoa, nós dormimos pensando na pessoa. Tem uma mensagem pra você. Você não suporta um segundo longe do seu celular pra ver o que é que a pessoa mandou, ou agora tem coisas novas, não é muito do nosso tempo isso. Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você curtir tantas vezes uma foto... Eu fiquei sabendo disso também. Tem que ser fotos antigas. Fotos antigas, porque aí a pessoa sabe que você não recebeu aquilo do Instagram, mas você foi no perfil dela. Catar fotos antigas. Exato, uma sequência. Certo. Isso vai fazer seu nome aparecer várias vezes ali. Entendi. Isso você está dizendo, já existe um raiar aqui. Me interessa, ok. Será que isso vai evoluir para um arravá? Não é? É quase isso que você Exatamente. Mas, não, calma aí. Nosso tempo não era curtidas. Não era. Como é que a gente fez isso? Fumaça. Sinal de fumaça. Não, no nosso tempo era... Ai, que horrível. Não era mensagem de texto também. Não, porque eram pagas. Exato, porque eram pagas. Nessa época, a gente mensagens não podíamos... de texto eram pagas. A verdade é que a gente se falava por telefone uma vez por semana no começo. Sim. Porque eu também pagava essa ligação. Uma ligação internacional era cara. Muito cara. Então eu ia até um local... Quanto tempo durava uns... Pessoas com menos de... Não sei. 30 anos de idade, quem sabe. Eu ia num lugar chamado locutório. Se vocês não sabem o que é isso, digite agora no Google. Pesquisem. E você vai entender como que a história da humanidade se desenvolveu até aqui. Locutório é um lugar com telefones e cabines que você entrava, fechava a porta e podia ligar para quem você quisesse. E você pagava lá por minutos e tudo mais. Então eu ia primeiro no locutório para te ligar. A gente tinha que agendar. E aí nós agendávamos por e-mail. Claro. Dizendo, olha, tal dia, tal hora, eu vou te ligar. Parece mentira que parece que é mentira, né? Você fica lá do lado do telefone esperando. Sim, eu ficava muito atenta, porque às vezes eu tinha faculdade, eu estava em outro lugar, mas eu sabia que a hora que ele ligasse, eu precisava ser a primeira a atender, não podia ser ninguém da minha família, porque senão eu já perdia tempo. Exatamente. Porque não era assim que você tinha ali uns X minutos pra isso acontecer? Tinha uns X minutos pra atender a ligação, senão depois já perdia. Inclusive, esse foi um dos grandes problemas, uma das crises de relacionamento, não nosso, mas com a minha família logo que eu cheguei. Porque tudo era novo pra mim no lugar que eu tava. Então, obviamente, quem vai desfruta de muitas coisas, muitas novidades. Quem fica, só fica com a saudade. E eu, simplesmente, na primeira semana, esqueci que eu tinha que ligar pros meus pais. Nossa. E eles não têm como entrar em contato comigo, a não ser eu entrando em contato com eles. Eu passei uma semana inteira. Você morava no outro país, bem nessa época. Exatamente. E aí, quando eu lembrei, eu disse, meu Deus, eu tenho que ligar. E eu tomei um daqueles
Umas conversas difíceis, conversas diferentes, conversas tranquilas com os pais. Mas enfim. Mas a gente estava falando de Ahavá. E essa chama que Cântico dos Cânticos nos fala é um tipo de chama que é a paixão dentro do ser humano. É aquilo que te faz esquecer do mundo, esquecer de tudo ao seu redor e só olhar para aquilo ou para quem você está completamente incendiado por Ahavá. É aquilo que também te leva a tomar a decisão de um compromisso para a vida. Perfeito. Né? Então nós temos aqui já duas chamas, duas coisas. Uma que é sobre amizade, uma que é sobre companheirismo, mas também uma que é sobre paixão, sobre escolher a pessoa que você vai passar a sua vida toda. Sim, e que faz essa decisão de uma transição, de uma caminhada. Exatamente. Porque a verdade é que é um momento muito decisivo na vida quando você olha para uma pessoa e fala, eu quero sair de onde eu estou para viver com essa pessoa. Ou seja, eu quero deixar a vida que eu tenho hoje para formar uma vida com ela. Então, precisa de uma dose de loucura nisso, né? Que é justamente essa chama que se chama Ahavá. E tem uma terceira nesse livro, e essa é interessante. E essa terceira eu posso definir, chama-se Dod. E essa terceira a gente pode definir como... Vamos deixar em palavras mais bonitas, né? Uma atração física exagerada. Vamos deixar assim, que eu acho que quem está nos ouvindo são bons ouvintes e bons entendedores. Mas é esse sentimento desenfreado, que a gente pode dizer assim, uma atração física forte, latente, que te leva, às vezes, a perder a cabeça, né, por alguém. E sabe, todas essas três chamas, elas literalmente foram, ou a maneira com que os israelitas enxergam isso, e isso está presente no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, foram criadas por Deus. É verdade. Sabe, não são apenas como sentimentos isolados, mas são coisas e sentimentos complementares, são situações da nossa vida complementares. E esse é o ponto. Eu lembro que a gente estava conversando nessas últimas semanas sobre casamento, sobre isso, e com outras pessoas no carro, e eram adultos solteiros. Sim, né, sim, é verdade. Que estão justamente nessa... Foi a versão 1 desse podcast? Foi a versão desse podcast, foi o que deu início a esse podcast. Nós estávamos numa viagem, e nós estávamos falando a respeito disso, porque eu sei que nós estamos casados já há 12 anos, certo? Nos conhecemos há 15 anos. E eu sei que já faz um tempo, mas eu lembro um pouquinho do gostinho amargo que é tentar encontrar a pessoa que você quer passar a sua vida. Sim. Pra mim, foi tão desgastante, foi tão... me causou tanta ansiedade, tanta preocupação, saber se aquela era a pessoa certa pra mim. E só que a verdade é que, eu não sei você vai poder falar sobre isso, mas pra mim, em diversas vezes, ou em várias vezes, não tantas assim... Poucas vezes. Eu procurava, mas com um ou com outro dos sentimentos. Entendi. Mas apenas em um momento, esses três sentimentos, essas três chamas se uniram dentro de mim e eu consegui entender. E foi quando essas três chamas se uniram dentro de mim que eu consegui entender que essa era a pessoa pra mim. Mas eu lembro como foi desgastante. Eu passei por algumas desilusões amorosas, por assim dizer. E eu acho que a maioria das pessoas passa por isso. É normal, faz parte da vida. Exato. E eu lembro que numa delas, deixa eu contar essa história, já que aqui é sem papas na língua, é isso mesmo? É isso. Ok? Deixa eu contar essa história, então. Essa história é a história que os meus filhos, o Theo e o Zion, todos os dias que nós começamos histórias lá em casa, eles dizem, pai, conta aquela vez que você namorava outra menina que não era a mamãe. Eles amam ouvir essa história. Esse filho, eu não quero mais contar sobre essa história. Sim. Mas eu lembro uma vez que eu estava realmente muito machucado, muito magoado, muito desiludido com isso, com essa situação de essa é a pessoa certa pra mim, essa não é a pessoa certa pra mim, e realmente eu sentia uma atração por essa pessoa. Tudo bem? Até aqui tá tudo ótimo, pode continuar. Okay. E nós conversávamos, eu gostava da companhia dela, da amizade dela, mas a verdade é que aquilo terminou muito mal, muito ruim, né? Ou seja, antes de começar, eu fui traído antes de começar. Antes de poder ser traído, eu fui traído. Isso nem sequer era possível. É porque, vamos já aproveitar e fazer um parênteses. Vamos. Você depositou sobre essa pessoa uma expectativa de algo que ela precisava entregar, mas que ela não estava nessa fase da vida. Não. De jeito nenhum.
Esses dias eu conversei com alguém e a pessoa me disse, eu estou tentando descobrir se essa é a pessoa para eu me casar. E eu falei, olha, relaxa. Você tem só 12 anos, sabe? Não é assim. Então, eu não sei, nem sei que idade você tinha nesse momento. Não era 12 anos, mas... Não era, já era a idade permitida pelos legalmente, meus pais. Legalmente na visão dos meus pais, né? Okay. Não legalmente. Mas o que eu penso, assim, a gente, nesse processo de procura, você está falando disso, né, de busca, você está criando expectativas sobre o que a pessoa vai te entregar. E nesse momento, obviamente, suas expectativas não foram... Não, foram totalmente frustradas e foi muito decepcionante, a verdade, que me marcou muito, assim, de maneira negativa. Eu sofri bastante e eu sofri, assim, num nível, não vou dizer muito, porque eu acho que tem pessoas que sofrem muito mais, mas num nível que eu simplesmente desisti de encontrar qualquer pessoa. Eu era super novo, super jovem, e eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou procurar mais ninguém, chega, não quero mais esse negócio não é pra mim. Isso é uma loucura. Doeu demais. É uma loucura pensar nisso, né? Sim. A gente, às vezes, é tão novo, tem tanto pela frente, Sim. e às vezes um pequeno obstáculo é suficiente para nos fazer parar, mas enfim. E eu lembro muito bem da oração que eu fiz a Deus. Eu acho que isso tem tudo a ver com esse momento. Eu fiz uma oração a Deus e eu disse, sofrendo muito, eu disse, Deus, eu não quero mais me relacionar com absolutamente ninguém, eu não quero mais saber de ninguém, a não ser que a pessoa que apareça para mim seja a pessoa com quem eu vou casar. E eu era super jovem quando eu fiz essa oração, mas foi uma oração tão sincera, foi uma aquelas orações que marcam a tua vida, que você lembra o que você falou, onde você estava. Uma oração de verdade. Exato, aquela oração que foi de dentro. E eu disse... E eu comecei no quarto, sozinho, a orar a Deus e pedir... Aquela oração que você nem sabe se é certo fazer. Exato, você nem tem certeza, você está desiludido com tudo. Eu disse, Deus, eu não quero. Então, se não for a pessoa que o Senhor já decidiu, ou que o Senhor sabe, talvez o Senhor não decidiu, mas o Senhor sabe do meu futuro, o Senhor conhece quem vai ser a mãe dos meus filhos. Se for essa pessoa, eu quero conhecer, eu quero me relacionar, mas se não for... afasta do meu caminho. Eu não quero mais saber disso. Enfim, e essa história, ela continua. E eu posso terminar ela. Essa história, na verdade, ela continua justamente quando eu me mudo de país. Nós já tínhamos nos conhecido. Você quebrou meu coração. Eu quebrei teu coração. Logo naquele momento. É triste. É verdade. É verdade, nossa. Mas é isso que pessoas feridas fazem, né? Elas ferem os outros, não é verdade? Puxa vida, essa doeu em mim. Aproveitei, foi a minha oportunidade. Mas eu lembro como foi isso. Nós nos conhecemos e logo depois que nós nos conhecemos, 6 meses depois, ou por aí, mais ou menos isso. Talvez 3 meses depois. Eu tomei a decisão de morar em outro país. E nós já nos gostávamos, nós conversávamos. Nós fazíamos algo muito saudável que eu super recomendo todos a fazerem, que é, nós saíamos juntos. Não para lugares românticos. Verdade. Nós apenas saíamos juntos para caminhar junto, em público, para comer um sorvete junto. Não tinha nada de romantismo, tinha apenas companheirismo. A gente apenas estava se conhecendo. Eu acho que era fruto desse desejo de encontrar a pessoa certa. Exatamente. Você até pode sentir que existe uma das outras chamas ali que quer nascer, mas você não quer que ela desperte antes do momento. E a Bíblia fala sobre isso também. Sobre nós não despertarmos o amor antes que seja o momento, antes que seja a hora. E eu acho que, sinceramente, isso foi muito saudável. Eu tava apaixonada já por você. Essa é a minha declaração agora. Mas eu sabia que eu precisava também descobrir se você era a pessoa certa aí. Apesar de eu estar extremamente apaixonada, é até engraçado que você falava e já me contou várias vezes que você não tinha ideia se eu realmente queria ficar com você ou não. Você era uma mulher misteriosa, vamos dizer assim. Eu conseguia fingir muito bem. Fingia muito bem, então. Mas é isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar isso. Eu não sei se você concorda ou não, mas eu vejo que nós estamos vivendo dias, eu não sei se é essa geração ou todos nós em algum momento temos isso. A gente não quero botar culpa numa geração em outra, não é sobre isso, mas a gente gasta muito tempo querendo forçar a barra em algumas coisas. Então, ao invés de gastar tempo, investir tempo conhecendo pessoas, quando nós queremos um relacionamento, nós queremos que aquilo passe rápido, porque nós queremos logo o próximo passo, nós queremos logo o próximo estágio, nós queremos... Deus está nos construindo e está construindo alguma coisa, Deus está construindo uma chama em nós, e nós queremos logo o último, nós queremos logo o Dod, nós queremos logo o Ahavá, nós queremos logo estar vivendo com essa pessoa, tendo filhos com essa pessoa, se relacionando intimamente com essa pessoa, e não é tempo para isso. Claro. E a gente precisa dar um
Sim, um slow nisso, né? Um sim, slowdown nisso e baixar. Eu vejo às vezes pessoas jovens, como nós fomos um dia, não somos mais tão jovens, né, meu amor? Alguns dizem que nós somos muito jovens, mas... Você em especial, as pessoas falam isso, é verdade. Esses dias me disseram que eu tinha no máximo 26 anos. O que tu acha disso? Eu acho isso ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso pra mim, no caso. Que chegue assim aos 50, aos 60 também. É verdade. E a gente vê pessoas assim, jovens, tomando atitudes de, não, eu tô conhecendo essa menina. E o que tu acha? Não, eu já escolhi um lugar pra levar ela. Mas esse é o quê? O primeiro encontro? É a primeira vez que a gente vai sair. Tão legal. E onde é que você pensou? Não, eu pensei em levar naquele restaurante. A luz de velas. A luz de velas, que tem uma decoração super romântica. Eu disse, não, mas para aí, é o primeiro encontro? É o primeiro encontro. Mas você já sabe que você quer casar com ela, que você quer ter os filhos dela, você já sabe que você é apaixonado. Não, eu ainda não sei se eu sou apaixonado por ela. E por que você vai levar num lugar que literalmente eleva o nível de romantismo e de paixão e de compromisso? Com alguém que você não sabe se você quer passar a vida. É isso que a Bíblia fala sobre despertar um amor, né, que está dormindo. Então, assim, não tem por que fazer isso. Não tem por que avançar esse passo, andar dessa forma, se você não tem certeza ainda de algumas coisas. E eu vivi coisas diferentes, né, nessa fase. Mas deixa eu voltar na minha história antes de ter a tua história. Porque eles querem ouvir a minha história. Não, a tua história é muito melhor que a minha, com certeza. E depois que eu me mudei, depois de 6 meses, a gente teve uma conversa esquisita. Sim, porque eu ia embora. E a minha conversa, na verdade, tinha um intuito de não te prender a absolutamente nada. Eu lembro muito bem disso. Eu gostava de você, eu sabia que você gostava de mim. Nós já tínhamos dito isso um pro outro. Mas eu não queria te prender. E agora eu tava indo pra uma outra temporada que eu ia estar muito longe. Não era sobre mim. Eu já era completamente apaixonado por você, mas... eu precisava ter aquela conversa. Eu lembro dessa conversa, foi uma conversa esquisita na praça de alimentação de um lugar. Eu te confesso que naquele dia eu pensei que você ia dizer... Pronto, acabou. Ok, Débora... Não, sabe o que eu pensei que você ia falar? Você ia dizer assim, Débora, eu tô indo embora, mas assim, você é a pessoa da minha vida, então nós estamos comprometidos um com o outro. Ok, você já esperava uma aliança no dedo. Claro, eu pensei, é agora que vai acontecer. Essa é a hora. Não, mas a conversa foi esquisita, eu tenho que confessar. Depois eu lembro que eu disse pra ti, olha, eu tô indo embora, vou passar uma temporada longe, claro que eu vou voltar, eu gosto muito de ti, mas eu não quero te prender, eu não quero que você pense que a gente tem algum compromisso, porque de fato não tinha nenhum compromisso entre nós. Nós apenas estávamos conversando e tudo mais, e eu lembro que aquilo arrasou completamente, te arrasou completamente. Mas enfim, quando eu estava há alguns meses nesse outro lugar, e eu lembro da oração que eu tinha feito, e essa oração que eu não contei antes é que a oração não era só que eu disse para Deus, Deus, eu não quero conhecer uma outra pessoa, a não ser a pessoa que o Senhor tem para mim, mas a oração foi de literalmente descrever para Deus o tipo de pessoa que eu gostaria de me relacionar, o tipo de pessoa que eu gostaria para ter como minha esposa. E eu lembro de ter mencionado elementos físicos que me atraíam numa mulher, eu lembro de ter mencionado elementos intelectuais, por assim dizer, eu lembro de ter mencionado o tipo de pensamento, o tipo de linguagem, eu lembro de ter falado muitas coisas para Deus. E essa oração ficou lá guardada. Isso foi muito tempo antes de te conhecer. E depois de ter te conhecido, eu nunca mais lembrei dessa oração. Eu nunca mais lembrei das coisas que eu tinha falado. E um desses dias, que quando a gente fica sozinho, a gente fica um pouco deprê, um pouco deprimido, longe da família, longe dos amigos. E eu tava bastante, assim, sozinho, bastante deprimido. Eu tava caminhando por um lugar e eu passei na frente de uma loja toda envidraçada que tinha adesivos na loja. E esses adesivos tinham o rosto de uma mulher, assim, vestindo alguma roupa, não lembro exatamente. Mas eu lembro que eu parei, assim, sozinho, deprimido, dizer, puxa, como eu queria alguém comigo. Eu olhei e disse assim, sabe quando você fala só pra você mesmo, Deus, como eu queria uma mulher assim pra casar? Essa é a mulher que eu quero casar. Desse tipo, assim. E naquele momento, Deus disse, eu já te dei exatamente a mulher dos teus sonhos. Uau. E, cara, aquele momento foi uma explosão na minha cabeça, porque eu comecei a lembrar das nossas conversas, comecei a lembrar de tudo, comecei a lembrar daquilo que eu havia dito ao Senhor. E eu disse, não é que Deus
colocou uma pessoa no meu caminho, exatamente da maneira que eu tinha pedido para ele, com as configurações físicas. Nossa, isso foi muito romântico. As configurações físicas que eu tinha pedido para o Senhor, porque isso também é importante. Isso é Sim, dot, claro. isso é atração física, ela é importante no relacionamento, sabe? Muitas pessoas que já sofreram muito na sua trajetória de vida querem agora conhecer uma pessoa e dizem, eu não quero mais olhar para o físico, eu não quero mais olhar, eu quero só saber sobre o que essa pessoa pensa, se é uma boa pessoa, sim, se tem uma boa família, se eu não quero mais. E a verdade é que não dá. E isso, o nosso inimigo, Satanás, faz isso conosco. Exato. Satanás nos interrompe aquilo que o Senhor está construindo dentro de nós, que são 3 chamas. E a terceira chama é importante também. E traz ela como não é se única. fosse algo negativo. Exato, coloca ela como, ok, foi negativo até agora, então é negativo. Então isso aqui não foi Deus que criou, Sabe isso aqui é... que tem uma frase que as pessoas falam assim, porque no fim das contas, o que sobra é a amizade. Mas e no meio? Exato. E no começo? Exato. Se você está procurando alguém para se casar, se você está procurando alguém para construir um relacionamento que vai durar a vida, e parênteses, você só deve procurar alguém se for para construir a vida com essa pessoa. Exatamente. Você não deve procurar alguém para te satisfazer, alguém para satisfazer as suas necessidades nesse momento, porque isso não é o que Deus tem para as nossas vidas. Isso só vai ferir um ao outro. Isso é buscar uma chama sem a outra. E eu acho que isso traduz muito quando, por exemplo, um casal que é casado e parte do casal tem uma fé ou tem um relacionamento fora, porque vai se sentir vazio com aquilo, porque foi buscar uma chama sem as outras. Então, essa potencialização que existe de viver uma amizade, mas também viver uma paixão, mas também viver essa parte física, essa atração física, faz com que seja uma potência na presença de Deus, porque é a aliança mais forte que 2 seres humanos podem ter. Une todos os tipos de amor. Une tudo isso em um único lugar. Eu acho que esse é o ponto, né? É nós acreditarmos que uma parte não vem de Deus. Exato. Uma parte não é sagrada. E eu sei que nós vamos falar sobre isso, mas eu quero terminar essa história dizendo que quando Deus me mostrou isso e me lembrou disso, no mesmo momento aonde eu estava, eu comecei a chorar. Eu não comecei a chorar de emoção, nem comecei a chorar de paixão. Foi comemorando. Foi comemorando. Não, foi algo assim de dizer, puxa vida, Deus, o Senhor me escuta, o Senhor me ouve, o Senhor está atento. As minhas orações, por mais que demoraram alguns anos, o Senhor ainda responde às minhas orações. E naquele momento tudo fez sentido, e eu lembro que no mesmo dia eu dei um jeito de entrar em contato contigo. No e naquele locutório. momento, não, já não era mais no locutório. Já não era mais. Já não era. Eu lembro que eu não lembro como é que foi, eu acho que eu pedi para alguém mandar uma mensagem de texto, porque nesse momento, se você já tinha celular e alguém te mandou uma mensagem de texto para nós marcarmos e de conversarmos via Messenger. Messenger. Ou Skype. É um desses. Não sei. Sei que não existe mais. E nós marcamos, e naquele mesmo dia eu disse pra ti, olha, eu sei que fazem poucos meses que eu disse que você estava livre, mas em outras palavras, não se sinta mais livre, você é a mulher da minha vida, você é a mulher que eu quero casar, que eu quero ter os meus filhos, e sempre foi assim o nosso relacionamento. É verdade. E desde aí a conversa mudou completamente de figura, logo nós começamos a namorar mesmo à distância, namoramos um período à distância, e daí em diante foram só flores, alegrias. Todos os dias. Quem dera, né, meu amor? Quem dera. Mas enfim, voltando nisso que você estava falando a respeito de ter uma parte ou outra, eu acredito sinceramente que o ser humano, ele se permite enganar e ele se permite determinar por uma parte, por uma parte dessas 3 chamas. É isso mesmo. E é dessa maneira que alguns, olhando apenas para dot, vamos colocar assim no nosso contexto, naquilo que a gente está falando, naquilo que o Senhor nos mostra, apenas para atração física, se tornam verdadeiros animais. É verdade. Em que literalmente farejam alguma coisa que tem a ver com isso. E é o único sentimento é de suprir a sua necessidade física, sexual. São literalmente predadores sexuais. É isso mesmo. Não como a gente acredita em predadores sexuais, mas pessoas que só estão ali procurando isso. E isso é interessantíssimo, porque são pessoas que se sentem cada vez mais vazias. Porque se tornam animais. Claro. Agora, já existem outras pessoas... E estão fazendo isso com outros seres que são criação divina. Exatamente. E aqui que eu acho que é o que faz se tornar tão vazio, né? Porque
como você disse, se tornam como animais. Nós não somos animais. Já por outro lado, eu acho que era isso que tu ia falar. Exato. Existem pessoas que se apegam a uma das chamas, que é a chama da amizade. E da pureza. Querem levar, inclusive, um relacionamento a dois, entre homem e mulher, só nessa pureza. Tudo é puro, tudo é construído por Deus. É isso, porque as pessoas passam a acreditar que uma parte é pura e outra não. Né? Ou a sociedade alimenta a nossa mente assim, tudo que é sexo é só sexo. Né? E as pessoas não falam assim, não, isso é sexo casual. Isso, não tem mais nada aqui. Né? Não tem sentimento. Não é verdade. Isso não existe. Né? Basta saber como as pessoas se sentem logo depois para dizerem que não foi algo só físico. Por outro lado, então, pessoas começam a dizer, não, mas isso aqui não tem nada de físico. Não, eu nem olhei. Né? O casamento às cegas, né? O que a gente tem na atualidade. É exatamente isso. Eu não preciso ver. Eu não preciso saber o que está acontecendo aqui. Eu não preciso olhar para essa pessoa. Eu não preciso me sentir atraída para essa pessoa. Eu não preciso me relacionar com ela. Eu só preciso da amizade dela. Eu só preciso que ela seja uma boa pessoa. Tem pessoas, inclusive mulheres, que foram feridas no passado em um relacionamento abusivo. E elas falam isso. Eu estou procurando um bom pai para os meus filhos. Isso é muito sério. Isso é triste porque uma pessoa ser um bom pai para os teus filhos não quer dizer que seja um bom marido. E você precisa que seja um bom marido. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Deus nos criou completos, né? Deus não nos criou como anjos assexuados. Exato. Né? Mas Deus também não nos criou como animais. Que tem só instinto. Que tem só instinto, não tem sentimento aqui. Não tem sentimento em relacionamento aqui. A verdade é que nós somos a criação de Deus, a coroa da criação de Deus, a Bíblia diz. E nós não estamos no meio do caminho, nós somos a coroa. Isso quer dizer... Nós temos as duas coisas. O melhor de Deus, nós temos as duas coisas. Sabe que nós, como seres humanos, nós somos a única parte da criação que temos matéria e espírito. Uau, é verdade. Anjos não têm matéria, mas têm espírito. Animais têm matéria, mas não têm espírito. Nós somos feitos de matéria. A Bíblia diz que Deus nos construiu com as suas próprias mãos, do barro nos construiu, e diz que soprou em nós o seu próprio espírito. E esse é o conceito daquele texto ali. Soprou em nós partículas do seu próprio espírito. Nós não temos qualquer espírito. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E esse é um super perigo, um grande perigo. Eu conheço pessoas que vivem sozinhas, não por uma decisão própria, no sentido de dizer, isso que eu sempre quis da minha vida, viver sozinho. Mas são pessoas que já são idosos e vivem sozinhos e não encontraram alguém, porque decidiram e se fecharam e disseram, a minha mãe foi machucada por um casamento terrível. A minha irmã foi machucada. E esse é o exemplo, por um casamento terrível. A outra irmã... Não é uma decisão, é uma consequência. É uma consequência da vida que outros viveram. E nós somos levados, infelizmente, a não vivermos. O ser humano é assim, nós acabamos não vivendo por aquilo que Deus nos fala que nós podemos viver. Nós acabamos vivendo pelas experiências que outros tiveram de vida. E nós tiramos da equação nos nossos relacionamentos Deus nessa equação. E quando nós tiramos, nós nos fixamos apenas em uma chama. E esse é o problema para mim. O problema é um relacionamento que está baseado em apenas uma parte desse tripé. Ele vai cair. Um dia ou outro, mais tempo, com menos tempo, ele vai ruir. Ele não tem como conseguir ficar de pé. Sim, isso vale também, porque enquanto a gente está falando isso, talvez pessoas solteiras estão pensando, ok, né, eu estou entendendo que existe um tempo certo para cada chama e que eu devo permitir que isso vá nascendo e acendendo conforme as coisas vão acontecendo na minha vida. E pausa para o parênteses para... A Bíblia é muito clara de que o sexo é reservado para o casamento. Entre duas pessoas. Então, é uma ligação que não é uma ligação só física, ela é também espiritual. E ela não une só os corpos dessas duas pessoas, mas une o que essas pessoas estão vivendo. Essa é a conexão de alma e espírito. E a Bíblia diz que a partir do casamento, a partir do relacionamento sexual, homem e mulher se tornam uma só carne. E tem textos incríveis na Bíblia que fala que, por exemplo, a esposa de um marido não cristão santifica o marido. Isso é incrível. Então, assim, isso dava tema para mais um podcast inteiro. Mas é importante nós percebermos que
se os solteiros estão entendendo isso, ou pessoas que estão à procura, ou que estão... Às vezes tem tempos que nós não estamos também à procura, né? Estamos vivendo o nosso momento, mas já encontraram... já estamos casados. Exato. Encontraram satisfação em ser quem são. Eu acho que aqui tem um grande ponto, porque você não está à procura de alguém para te fazer feliz, para te suprir. Ai, a minha metade da laranja. Não, você tem que ser uma laranja inteira. Você é uma laranja inteira e você precisa encontrar alguém que esteja ao seu lado, que vai potencializar aquilo que você é, que vai te ajudar, que vai te construir. E isso tudo é verdade. Mas também num relacionamento de pessoas casadas, nós fingirmos que uma dessas chamas já não é mais tão importante. E pode ser, quem sabe, a chama da amizade. E do respeito, um para com o outro, do companheirismo. Ou, quem sabe, a chama do sexo. Não, isso, nós já passamos dessa fase, né? Nós não precisamos mais disso. Então, é importante que siga se nutrindo isso, porque elas três juntas formam a fogueira, né? Formam isso tudo que Deus criou para o ser humano ser. Então, se por um lado, né? E uma vez eu lembro que eu estava ouvindo uma palestra que a minha mãe estava dando e ela falou assim, sexo é o único assunto entre os cristãos que antes de casar você tem que dizer não faça, e depois de casar você tem que dizer faça. E você conhece a minha mãe muito bem, ela é muito clara, muito direta, mas é exatamente sobre isso, é nós entendermos que é uma bênção nós usufruirmos disso, quando nós temos esse direito, porque nós temos esse direito de usufruir de todas as chamas. E por outro lado, se ainda não chegou o nosso momento de usufruirmos de todas, nós já podemos ser completos. Nós não vamos encontrar completude em uma pessoa. Eu acho que essa é a falha, pelo menos ao meu ver, na busca por relacionamentos. Pessoas que, na verdade, estão buscando um relacionamento para se sentirem completas. Eu já fiz isso na minha vida. Você não. Nunca passei por isso. Mas buscando estar completos com outra pessoa, buscando... E a verdade é que enquanto nós não nos sentirmos completos, não buscarmos a nossa completude de vida em Deus, nós sempre estaremos buscando o que nos falta em outro. Então nós sempre entraremos num relacionamento por aquilo que nós podemos tirar do outro e não por aquilo que nós podemos entregar. Vamos entrar pelas nossas faltas. Exato. O que me falta aqui? Olha, me falta aqui... eu estou carente. Eu estou carente demais, então eu preciso de alguém. Me falta aqui uma pessoa que me empurre. Que me empurre, porque eu sou meio desmotivado, sou meio para baixo. Então eu vou entrar num relacionamento por aquilo que eu posso tirar daquela pessoa para me completar. Só que o relacionamento que Deus criou na Bíblia, homem e mulher, essas três chamas, nós não entramos num relacionamento por aquilo que nós podemos tirar da pessoa. Nós entramos num relacionamento por aquilo que nós podemos entregar para aquela pessoa. Isso vale também para aquela ideia de, não, mas eu vou mudar ele. Ou eu vou mudar ela. Ou seja, você também está com a ideia de que você pode entrar para remover uma parte, tirar uma parte que você não gosta, que não te agrada. Isso aqui eu não gosto, isso aqui não funciona. Mas eu consigo. Não é assim que funcionam as coisas. Eu gosto de dizer que é isso que você está vendo agora. Ok, você consegue lidar com isso? E quando eu converso com meninas, normalmente eu faço essa pergunta. Você está pronta para lidar com isso? Ai, não, porque essa parte... Isso me incomoda demais. Isso me incomoda demais. Olha, se isso te incomoda demais, a ponto de você não conseguir viver com essa pessoa não é a pessoa para você. Agora, se isso te incomoda, mas você fala, eu posso lidar com isso. E nós estamos falando aqui, quem sabe, de manias, de jeitos, de personalidades, de coisas que nós podemos lidar com. Então, se você pode lidar, tudo bem, mas se você não pode, entenda, você não vai mudar essa pessoa e você não deve mudar essa pessoa, porque quem faz isso é Deus. E quem sabe, em alguns momentos, a gente se coloca numa posição de Deus nos relacionamentos, de dizer como que aquela pessoa deve ser e tal. Pra quê? Pra me suprir. Por isso, eu abro caixinhas de perguntas todas as semanas, verdade. No Instagram, e uma das caixinhas que eu abro sempre é sobre relacionamento. E lá, uma das perguntas que mais chega sempre é como encontrar a pessoa certa? Eu acho que essa pergunta é a pergunta da humanidade, quando a gente está em busca da pessoa certa. As meninas fazem essa pergunta, as mulheres fazem essa pergunta. Sabe que os homens também me fazem essa pergunta. Eu amo essa pergunta. E talvez é o como, né? Nosso momento é como... Tarará, tarará, tarará. Todos querem saber o como, porque o como é o atalho, é o mais fácil, é o direto, mas enfim. E sabe que eu acho que uma das maneiras mais corretas de encontrar a pessoa que você quer se relacionar, a pessoa que você quer que seja a mãe dos teus filhos, a pessoa que você quer que seja a sua esposa ou o seu marido, no caso,
é procurar nos lugares certos. Eu amo isso. Começa pelo lugar certo. Exato. Você Pra já... mim é uma insanidade Sim. uma pessoa que diz, olha, eu quero encontrar a mulher dos meus sonhos. Eu quero que ela seja uma mãe de família, alguém que ame estar em casa, alguém que ame crianças, alguém que ame uma vida calma, uma vida tranquila. Cada um gosta de uma coisa. E que seja uma pessoa pura, santa, e que seja uma pessoa que ame a Deus acima de todas as coisas. Eu digo, uau, essa lista é maravilhosa, né? Excelente. E aí eu pergunto, ok, eu já fiz a minha escolha, o que você está fazendo, onde é que você está indo? Então, sabe, eu tenho ido numas festas, numas baladas aí, e cara... E parece que lá não tem ninguém que queira formar uma família. Eu não acho ninguém, eu não consigo ninguém. Eu digo, mas meu amigo, você está procurando o lugar errado. Não estou dizendo que pessoas que vão em festas e vão em baladas têm problema, nenhum problema, vai festejar, vai viver a vida, vai curtir, vai dançar, eu não tenho problema com isso, mas é importante nós procurarmos pessoas, as pessoas que nós queremos para nós, elas também estão num lugar, num contexto em que mostra que elas estão para aquele momento. Exatamente. Elas estão decididas que aquele também é o momento delas. Então, tem pessoas que estão em outra fase de vida, não estão preocupadas com relacionamento. E tudo bem, cada um tem a sua fase, tem o seu momento de vida. Mas se você está pronto para isso, você precisa procurar num lugar onde aquele ambiente a pessoa também está procurando. Porque a primeira coisa é os dois terem os mesmos objetivos. Os mesmos objetivos de vida. Porque se você começa a procurar alguém para formar uma família, mas essa pessoa está procurando alguém para um relacionamento temporário, isso não funciona. Eu gosto também de falar que você precisa procurar alguém que tem os mesmos valores inegociáveis que os seus. Então, poxa, eu quero uma pessoa que vai estar comigo para sempre. Ok, essa pessoa tem o valor da fidelidade dentro dela. Essa pessoa tem nutrido isso e você está enxergando isso. E isso nós não vemos num primeiro encontro. Isso nós precisamos conhecer mais. Ou às vezes as pessoas falam, não, mas até eu consigo lidar com isso, tá tudo bem e tal. Mas essa é a pessoa que você quer que crie os seus filhos? E esses dias nós estávamos conversando com uma pessoa, eu lembro nitidamente dessa cena. Nós temos muita liberdade com ela. E ela nos falou, poxa, eu estava conversando com uma pessoa, mas eu comecei a perceber que, por exemplo, ele deixa de falar comigo sistematicamente, não me dá mais resposta de nada, e eu fico assim, sem saber onde ele está por várias semanas, e aí daqui a pouco ele volta, e então eu fiquei pensando, como é que vai ser no meu futuro? Eu falei, exatamente como é agora. Exatamente. Esse é o engano, né? Não, mas quando casar, você mencionou isso, quando casar vai melhorar. Deixa eu te dar um super conselho, se você quiser esse conselho. A pessoa que você está se relacionando hoje, com as manias dela, do jeitinho dela, quando casar, só vai potencializar quem ela é. O casamento não é uma chave que muda a pessoa. O casamento é um potencializador de quem a pessoa é. Então, aquilo que te incomoda, vai te incomodar muito mais. Porque você vai ver muito mais coisas que você não consegue ver antes. Perfeito. E aquilo que você ama vai te apaixonar muito mais. Exato. Porque vai potencializar quem a pessoa é. Porque num relacionamento de namorados ou num momento de datings, eu amo isso. Isso não é muito comum aqui no Brasil, mas eu amo esse formato um pouco americano de iniciar um relacionamento, né? Se você tá nesse momento, a verdade é que quando você casar, tudo que você está vendo agora vai ser maior. Por quê? Porque nesse momento você só está às vezes com essa pessoa. Você só se relaciona em pouco tempo com essa pessoa. Mas quando você está casado, você se relaciona muito com essa pessoa. Perfeito. Então, o que te incomoda vai te incomodar muito mais. E o que você ama, você vai passar a amar muito mais. Perfeito. E a outra coisa que eu acho muito importante, isso vale não só para quem está procurando uma pessoa nesse momento, mas para quem já está casado. Já encontrou a sua pessoa, ao invés de ficar procurando que essa pessoa seja a certa, porque mesmo depois de casado, hello, né? Essas coisas seguem acontecendo, a gente fica pensando, poxa, por que meu marido não é assim? Não, eu não penso isso sobre você. Eu sei que não, meu amor. Mas eu penso, por que não age desse jeito? Por que ele não faz assim? Ou seja, você ainda está buscando a pessoa ideal, mesmo depois de casado. Você fica olhando para a pessoa que você já escolheu, que você sabia que era exatamente assim, que não ia mudar, né? Alguém te disse isso, mas agora você tenta fazer dela a pessoa ideal imaginária. Na sua cabeça, exato.
Mas a verdade é que Deus tem me ensinado isso, que é que nós precisamos não só buscar a pessoa certa, e esse não é o ponto mais importante, mas nós precisamos buscar ser a pessoa certa. Uau! E ser a pessoa certa passa por nós sermos completos mesmo antes de nos relacionarmos com alguém. Porque nós buscamos nos completar em alguém, nós buscamos nos completar com o que alguém pode nos oferecer, ou com o que nós podemos remover de alguém, com o que nós podemos usufruir de alguém, mas e como você se sente em relação a si mesmo? Você está crescendo? Você está avançando? Você está se tornando a pessoa que você quer casar. Exato. Porque às vezes é isso, né? Nós queremos a pessoa ideal, com os traços ideais, com a maneira ideal de pensar. Mas nós não somos nem de longe essa pessoa que a gente está querendo. Perfeito. Então, eu acho que isso é um super conselho. Que você se torne a pessoa com quem você gostaria de casar. Exato, exato. Então, os seus olhos já não se voltam tanto para a crítica externa, né, do que a pessoa não é, o que ela não faz. E sim, eu acho que uma dose de crítica é importante para a gente visualizar o que está acontecendo ao nosso redor, faz parte da vida. Mas uma crítica interna, mas uma crítica que nos constrói, né? Não aquela crítica que nos acaricia, né? Que diz, não, tá tudo bem, relaxa, não tem problema. Mas uma crítica honesta. Eu quero um homem de Deus, um cara que ore. Ei, você tá sendo uma mulher de Deus? E você ora? Eu não, porque meu marido, ele vai ter que ser o cara, eu quero um pregador. E você prega? Não é mais ou menos assim? É mais ou menos a gente assim, vai olhando para as coisas certeza. e fala, eu quero uma esposa que, nossa, ela é graduada, que ela é uma pessoa inteligente. Não sei, você começa a colocar. E você? O que você está fazendo para sua vida? Então, é difícil ouvir isso quando alguém está falando, mas imagine você mesmo falando para si. Você está sendo a pessoa certa? Você está se tornando a pessoa certa? Porque a verdade é que isso vai ser um exercício pro resto do relacionamento. Exatamente. No casamento você citou isso, e no casamento a gente tende às vezes a fazer isso, a tentar colocar sobre a pessoa aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, sendo que nós mesmos não estamos fazendo, nós mesmos não estamos... Então, é algo completo, precisa ser completo, precisa ser dos dois lados, precisa ser duas vias. É isso, isso parte muito de uma coisa que já foi muito falado, mas eu sinto que nós precisamos resgatar isso, que é a nossa identidade. Não talvez da forma que você ouviu falar um dia, mas de fato quem você é, porque isso não vai mudar, mesmo que você se case com alguém. Exatamente. Então, se você sabe que você está confortável na sua própria pele... Você lembra quando nós lemos um livro que falava isso? Que ser sexy era estar confortável na própria pele. Ou seja, você não está mais olhando para padrões simplesmente físicos ou relacionados à última chama do amor, mas você está olhando para formas de servir as pessoas. E esse é um ponto da sexualidade que eu acho lindo, né? Por isso que é possível sim você ter uma sexualidade completa, mesmo que você não esteja casado. Porque sexualidade tem a ver com servir pessoas, né? Tem a ver com fazer algo para alguém. E tirar algo de alguém não é uma sexualidade no contexto. Não. Ela está fora de contexto. E dessa mesma maneira, né, quando nós estamos buscando nos tornar a pessoa certa, a gente usa um termo entre nós que é casamento a três. É isso. A gente fala que o casamento... Amo estar casado com você a três, meu amor. A três, é isso. Que algumas pessoas, não façam recorte dessa parte. Eles vão recortar essa parte específica. Isso pode causar muitos problemas para nós. Não é. Problema nenhum. Casamento a três é esse convite diário para o Espírito Santo fazer parte do relacionamento. Então, não existe nada no mundo, e um dia você falou isso na igreja, nenhuma cola no mundo suficiente para manter dois seres humanos firmes, fortes, fiéis. Não existe amor humano suficiente para isso. Sabe, isso me lembra muito uma história que nós vivemos faz pouquíssimo tempo. Nós estávamos na academia, olha isso, para quem me conhece, isso é maravilhoso. Olha. Nós estávamos treinando e estávamos com poucas pessoas conhecidas que a gente já estava há um tempo. E uma das pessoas uma das treinadores veio e perguntou e disse, não, agora a gente vai falar aqui, vamos perguntar aqui, o que é? Vocês são tão novos, tão jovens, me contem, rindo assim um pouco, qual é o segredo? Aí eu falei, nós não estamos juntos há tão pouco tempo, falei que estávamos juntos há 12 anos, já casados, 15 anos de relacionamento, e essa pessoa disse, não, mas qual que é o segredo disso? Por favor, qual que é o segredo? Compartilha conosco. E eu achei o máximo que tinham pessoas muito mais velhas do que nós na academia. E alguns estavam até com um ar assim de
de ironia ou de sarcasmo, quando você pergunta, né? Sarcasmo. E eu lembro que eu disse, cara, eu preciso responder isso da maneira certa, agora é a hora. E eu disse, sabe qual que é? Tem um segredo. Tem um segredo. Eu lembro que você até parou, largou as coisas no chão. Disse, o que esse homem vai falar agora? Eu disse, o nosso segredo é ter um casamento a 3. Elas olharam assim um pouco assustadas. É verdade. E eu disse, como assim um casamento com Jesus? O nosso segredo é Jesus. Sim. Não, mas fora a religião. Não, eu não tô falando de religião, eu tô falando de tudo. Eu falei para elas, Jesus é o segredo do nosso casamento. E eu disse para elas, vocês acham que tem amor suficiente em mim e na Débora para permanecermos unidos? Vocês acham que filhos mantêm um casamento Esse unido? é o erro, né? Esse é o erro do ser humano, pensar absolutamente nada que vem do ser humano é possível manter um casamento íntegro, aceso e amando um ao outro. Só Jesus, não tem outra coisa. Até porque o padrão bíblico é de integridade, inclusive mental. Exato. Então as pessoas muitas vezes estão olhando para aquilo que se faz externamente. Então, por exemplo, olha que lindo, né? 50 anos juntos, nunca se traíram, né? Aquelas histórias assim. Mas o padrão bíblico eleva isso a uma santidade que também parte daqui, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, de um serviço um para com o outro, de fazer com que isso não é sobre eu ser feliz, mas sobre eu fazer alguém feliz. Então, o padrão é inatingível, é inalcançável. O ser humano é inalcançável. Sem Jesus, nós sabemos que não existe essa possibilidade. E nós enxergamos isso e reconhecemos isso. E, de fato, se alguém me perguntar algum dia, e eu for mais rápida que tu responder, o segredo é Jesus, é esse casamento a 3. É você convidar o Espírito Santo para fazer parte disso, mas também deixar com que ele faça mudanças, faça ajustes ao longo do caminho, porque você vai precisar perdoar, você vai precisar ser transformado, você vai precisar mudar, quem sabe, seu jeito de falar, você vai precisar aprender coisas que você ainda não tinha aprendido antes, você vai precisar honrar o seu marido, mesmo no dia que tudo que você queria era não honrar ele, você vai precisar aprender a falar palavras de vida sobre a vida dele, porque ele vai ter temporadas difíceis, vai ter momentos que você pensou que aquele cara super risonho, animadão, vai estar sempre assim em casa. Às vezes ele não tá. E você vai precisar ir pro quarto e orar sobre ele e entender que existe uma ligação entre vocês que não é uma ligação só humana. E é isso que faz com que você não considere com que fases difíceis sejam uma possibilidade de não estar mais junto. Tudo isso que nós falamos aqui, que a gente está conversando, isso me leva a pensar uma coisa. Porque essa é uma pergunta. Como que eu faço para escolher uma pessoa? Como que eu faço para saber que é a pessoa? Ou como eu faço para procurar a pessoa? E você mencionou, é importante que a pessoa tenha os mesmos princípios inegociáveis que você tem. Nós estamos falando aqui a respeito de trazer o Espírito Santo para dentro do nosso relacionamento. E eu acho que esse é o primeiro ponto, é a pessoa que você está conversando, ela também tem esse princípio inegociável de ter o Espírito Santo no casamento? E essa eu sei que é algumas perguntas que chegam para ti a respeito de, puxa, como é que é? Eu namoro, devo namorar ou não devo namorar com uma pessoa que não professa a mesma fé que eu? Exato. A minha resposta, curta e grossa, porque essas são sempre as minhas respostas, é não, óbvio que não. Esqueça, não perca o seu tempo. E não gaste o tempo da outra pessoa. Claro. Porque vocês têm princípios inegociáveis diferentes. Agora, se esse princípio para você é negociável, bom, então isso é um grande problema para você. Ou se você ainda acredita que pode mudar essa pessoa. Exato. Ou se você acredita agora, ore por essa pessoa. Claro. Se você ama essa pessoa, se você está completamente apaixonado, ore por essa pessoa. Sim. Impulsione essa pessoa na fé, porque sim, Deus pode mudar e transformar todas as pessoas. Mas não fique vivendo a sua vida à espera de que isso aconteça. Exatamente. Então, a resposta é muito, né? Procure pessoas que tenham os mesmos princípios inegociáveis com você. Eu vou dar um exemplo super, por assim dizer, bobo, mas quem sabe se o seu princípio inegociável, isso já aconteceu antes, o seu princípio inegociável de vida é inegociável para você, é morar fora do país. Isso. É inegociável. Para algumas pessoas é um desejo. Para outras pessoas é uma meta de vida. É uma meta de vida, é o tudo na sua vida. Se a pessoa que você está se relacionando não quer isso de jeito nenhum, não perca o seu tempo. Então, estabeleça quais são primeiro
os seus princípios inegociáveis. Exato. Seus princípios inegociáveis de fé, os seus princípios inegociáveis de valores, sejam eles cristãos, sejam eles éticos ou morais. Um outro princípio que nós já vimos, já acompanhamos esse problema, era relacionado a ter filhos ou não ter filhos. Isso dá tanto problema em relacionamentos lá, depois quando tá na hora de casar, ou depois de um casamento. Exato, já estão casados e uma das partes fala, não, mas eu nunca quis ter filhos e eu não vou ter filhos. Mas nunca conversaram sobre isso. Exato, são princípios que, poxa, você tá falando do seu futuro, da sua vida. Assim como você falou, para algumas pessoas morar fora é algo inegociável, para outras pessoas ter filhos, para outras pessoas uma carreira. Tem pessoas que estão dedicando a sua vida às carreiras. Uau, é verdade. E se elas não encontram alguém que sabe lidar com isso, porque estão ou nessa temporada, ou entenderam que a sua ferramenta, e nós falamos sobre isso no último podcast, tem a ver com a sua carreira, então alguém que vai estar ao lado dela precisa também entender que a ferramenta dela tem a ver com a carreira e precisa acompanhá-la nisso, ou acompanhá-lo nisso. Eu lembro que a nossa primeira conversa, nós já tínhamos nos visto, nós já estávamos nos namorando por olhares. A nossa primeira conversa, primeira vez que nós trocamos palavras, foi sobre filhos. Você lembra disso? Eu lembro. Hoje pensar nisso é muito engraçado. Eu acho que foi nervosismo. Então, para não falar sobre o tempo, eu falei sobre filhos e foi tipo, você quer ter filhos? E depois que eu saí daquela conversa, eu disse, caramba, como é que eu fui falar sobre isso na primeira vez? Mas eu lembro que foi isso me marcou, mas foi alguma coisa que, olhando hoje e conhecendo, e nós nos conhecendo um pouco, isso era realmente importante para nós. Sim, verdade. Ter uma família, e eu lembro que nós falamos sobre quantidade de filhos, né? Eu lembro que você falou 4. E então? Estamos em 2. 2. Falta 2. Vamos trabalhar para isso. Ok. Eu lembro porque isso era importante para nós. E no decorrer das semanas que nós fomos nos conhecendo, eu lembro que nós falávamos sobre assuntos muito densos, muito profundos. E eu sei que não era porque eu queria hoje eu sei de mim que não era porque eu queria me mostrar intelectual para ti, mas era porque realmente eu não tava mais para brincar, eu não tava mais para um game. E eu sei que hoje eu sei de ti a mesma coisa. Nós estávamos literalmente sendo sinceros porque, puxa, eu preciso passar por esse filtro e saber se literalmente vai dar match ou não. Porque esses princípios são irrevogáveis para mim. Isso aqui não cabe outra para mim. Outra coisa que eu também recentemente falei para uma menina da igreja, ela é muito envolvida na igreja, ela ama a igreja. E atenção, jovens solteiros, vocês devem amar a igreja. Aí vai. Essa menina me disse, eu tô conhecendo alguém, mas ele não gosta tanto assim de igreja. Ele é cristão e tudo, mas eu falei... Ele vem à igreja às vezes. Ele vem às vezes, Eu falei, ele vai à igreja o tanto quanto tu sonha em ir com os teus filhos. Ela falou, não, porque talvez ele venha uma vez a cada 3 meses. Eu falei, Isso é um sinal. É um sinal. Porque são coisas que são inegociáveis. É o que nós estamos falando. Não espere que coisas simplesmente vão mudar. Ou vão ser diferentes porque você está nutrindo um sentimento por aquela pessoa. Olhe para o que você tem hoje. Seja também calculista. Né? Teve um momento do nosso relacionamento, nós já éramos namorados. Eu tinha já pedido muitas vezes para Deus que, poxa, eu queria a pessoa certa e tal. E nós estávamos começando a falar sobre casamento. E... teve um primeiro momento que... eu vou contar isso. Tem certeza? Eu vou contar. Tá bom. Teve um primeiro momento que você chegou pra mim e você disse... acho que você estava fazendo uma preparação. Você disse, eu vou pedir pra casar contigo. Você lembra disso? Lembro. E eu falei, não peça. E aquilo foi a primeira coisa que saiu da minha boca. E eu fiquei pensando, poxa, agora eu que estraguei tudo, né? Primeiro ele me deixa, vai embora. Depois ele me liga, diz que quer ficar comigo. Agora eu tô dizendo, não peça pra casar comigo, porque ele falou, mas o que aconteceu? Você não gosta de mim? Não tá tudo certo entre nós? Eu falei, a famosa frase. Não é você, sou eu. E era verdade, não era você. De fato, não era você. E eu te falei, não me peça, porque eu não posso casar contigo nesse momento. E eu tinha que responder pra mim 2 coisas. A primeira era, se você de fato era a pessoa que Deus tinha pra minha vida. Eu cria que sim, mas eu ainda precisava que o Senhor me respondesse isso de maneiras que eu estava pedindo para Ele. Então, se eu falasse para você sim, eu ia colocar no meu dedo uma aliança de compromisso, de casamento agora, de um noivado. E eu não estava preparada porque eu não sabia essa resposta. Isso era mais importante para mim
do que dizer sim pra você naquele momento. Eu acho lindo isso, porque naquele momento e em todo o tempo do nosso casamento, você sempre colocou Deus em primeiro lugar. E pra mim isso é muito claro. Eu sei que você ama mais a Deus do que a mim. E isso foi o que me fez casar contigo. Saber que a minha esposa vai amar mais a Deus do que a mim. Saber que a minha esposa vai amar mais a Deus do que os meus filhos. Porque se não for assim, não vale a pena. É verdade. Não vale a pena. É verdade. Porque, de novo, se você amar mais o seu cônjuge do que Deus, você também não sabe quem você é. Né? Você está colocando. Porque a nossa identidade não está no nosso relacionamento, mas está em Deus. Se você objetifica o seu amor a Deus em uma pessoa, isso é uma espécie de idolatria. É verdade, uau. E aí nós temos um grande problema, né? Porque você também não vai conseguir se relacionar com Deus. Mas nesse momento eu te disse um não ainda, né? E eu tentei te explicar, ficou meio tensa a situação entre nós. Não ficou bem explicado. É claro que não, porque eu não sabia explicar as coisas nesse momento. Eu também não tinha maturidade pra entender isso. É óbvio, são coisas que acontecem nos relacionamentos, mas nós ficamos juntos, as coisas ficaram muito esquisitas, porque não fazia o menor sentido pra você um não ainda, se nós de fato queríamos nos casar um dia. Ou 8, ou 80. Então, é assim que nós somos, né? E chegou um momento desses que então, quando eu falei, né, não ainda, eu fui orar e eu disse para Deus, eu não consigo mais não ficar com ele. E se depender de mim, eu vou dizer sim agora. E essa foi uma oração sincera, como a tua foi lá no começo. E eu falei, Senhor, então, se esse não é o teu desejo para minha vida, eu quero o teu desejo para minha vida mais do que isso. Mais do que me casar com a pessoa que hoje eu amo e que eu sinto atração e que eu quero ter uma família e que eu quero ter os meus filhos, mas eu quero mais o que o Senhor quer para minha vida do que isso. E eu orei, Senhor, então cria alguma coisa. Me impede de fazer isso, porque eu por mim mesmo já não consigo mais me impedir. Então aquele não ainda foi o tempo entre essa oração feita e a resposta dessa oração, e depois tu sabe tantas coisas que aconteceram, e o Senhor foi confirmando, e logo depois, eu disse sim, nós noivamos, dessa vez tu sabia que eu estava preparada para esse momento, e depois nos casamos, mas é tão bom ter a certeza de que você tomou os passos e as decisões de acordo com aquilo que Deus tinha para aquele momento, sabe? Isso faz toda a diferença. Esses passos bem dados no tempo certo é o que fazem relacionamentos começarem de forma sólida. Acho que é aquilo que a gente falava no começo, né? Você não tem certeza ainda, mas você leva a pessoa para o lugar mais romântico que você conhece. Claro. Se o homem faz isso com a mulher, homens, saibam disso. Se você tiver essa ideia brilhante de estar recém conhecendo uma mulher e levar ela para o lugar mais romântico, para o rooftop mais lindo da cidade, com a luz de velas, saiba de uma coisa, ela já tem certeza absoluta que você quer casar com ela. É verdade. E a maioria das vezes não é isso, você está apenas conhecendo a pessoa. Então dar passos certos dentro de cada uma das chamas, até que as 3 se tornem uma fogueira, é importante. Perfeito. Dar passos de amizade e de companheirismo e de se conhecer no tempo certo. Exato. Né? Você nunca vai falhar por fazer isso no tempo certo. Porque se não avança para um outro momento ou para uma outra chama, você mantém naquela e tá tudo certo. E as coisas se mantiveram bem e você pode continuar sendo amigo daquela pessoa e pode continuar usufruindo da vida junto com essa pessoa sem nenhum problema. Mas o contrário, se você avança para uma última chama, é muito difícil você voltar na primeira e negligenciar que aquela existiu entre vocês, não é verdade? Eu amei ter essa conversa, a verdade é que me lembrou de tantas coisas e eu espero que tenha ajudado muitas pessoas que estão nos ouvindo. Vamos para um date hoje à noite? Vamos? Eu e você? É um convite. Ok, fechou então. Eu espero que você tenha gostado e isso tenha edificado a sua vida, tenha construído em você. Nós amamos poder falar sobre esse assunto. É verdade. Se você está nos ouvindo no Spotify, você tem como deixar comentários aqui também, enviar para um amigo, compartilhar para alguém que está passando por esse momento de vida, por essa season, por essa temporada. Se você está nos vendo e nos assistindo no YouTube também, por favor, te inscreva no canal, divulgue essa mensagem para abençoar outras pessoas. E também deixa aqui nos comentários o que mais, sobre quais outros assuntos, quem sabe relacionados a relacionamento, ou sobre casamentos, ou sobre filhos, você gostaria de ouvir. Nós vamos ter o maior prazer de falar sobre isso, sabe? Deus tem mais para cada um de nós e a vida não precisa ser
a média. Deus tem muito mais para cada um de nós. Nós te vemos no próximo episódio aqui do nosso podcast.